Olá, seja bem-vindo ao curso A Vida de um Avivalista. Nós estamos na matéria Identidade e Propósito. Eu sou o Diego Ferreira e nessa aula nós vamos conversar sobre quem a Bíblia diz que você é. Eu já fiz essa pergunta muitas vezes, né? Não é nem talvez. Mas eu acredito que você talvez tenha se perguntado algumas vezes: quem eu sou? Para que eu existo? Por que eu estou nessa terra? E eu quero dizer para você que a Bíblia tem muitas respostas sobre quem nós somos. Na aula passada nós conversamos um pouquinho sobre quem é o nosso Deus. Nós voltamos lá no Éden para entender um pouco mais sobre o propósito pelo qual nós fomos criados. E eu quero continuar com você trabalhando um pouquinho de conhecimento sobre Gênesis. Então, o texto base que nós vamos usar para essa aula, ele está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: Formou Deus, o Senhor, o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. O homem tornou-se, então, a alma vivente. Então, quando nós estamos falando sobre a criação, no capítulo 1, nós vemos, no 1 e no capítulo 2, né, nós vemos Deus criando todas as coisas. Deus, então, cria a humanidade, e aí Deus fala que tudo aquilo que ele criou era bom, e quando ele olha para o homem, ele fala que o homem é muito bom. Mas aí o capítulo 2 vem e explica um pouquinho mais. É como se fosse uma versão um pouco mais detalhada sobre essa criação. Fala sobre como Deus, ele não apenas criou o homem com a sua palavra, com o poder criativo, mas ele criou e formou o homem com as suas mãos. Quando nós estamos falando sobre formar algo com as nossas mãos, nós estamos falando sobre algo muito parecido com o trabalho de um artista. Como você, com as suas próprias mãos, pode costurar uma roupa, pode pintar uma tela, pode fazer uma escultura, um vaso, um artesanato. Eu não sei, talvez alguém que esteja nos assistindo tenha esses talentos manuais. Então, quando nós estamos falando sobre esse Deus que formou todas as coisas, nós estamos falando sobre quem nós somos. Porque nós não somos uma produção em série. Deus, ele não saiu criando pessoas em uma larga escala, todo mundo igual. Cada ser humano é único. A sua digital é única. Ninguém no planeta Terra, em bilhões de pessoas, tem uma digital igual à sua. O seu timbre de voz, ele é único. Embora nós encontremos pessoas que têm a voz parecida com a nossa, mas a forma como você produz voz, o seu timbre final, ele é único. Pode até ser muito parecido com o de alguém, mas ninguém tem uma voz exatamente igual à sua. A íris do seu olho, ela é única. Cada pessoa tem um formato, uma maneira. E se eu continuar exemplificando aqui, nós podemos falar sobre muitas coisas. Porque Deus, ele nos formou e ele nos deu a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando nós estamos falando sobre identidade, a base da nossa identidade é a imagem e semelhança de Deus. Quando eu quero ser representado, eu posso tirar uma fotografia, eu posso fazer um vídeo, são imagens que representam quem eu sou. Eu não estou presente exatamente naquela foto ou naquele vídeo, como você está me assistindo, eu não estou aí na sala da sua casa, mas esse vídeo traz uma representação minha, algo que eu gravei, algo que tem a minha imagem, as minhas características, a minha voz. Então nós fomos formados por Deus para sermos representantes dele. A base da nossa identidade deve estar na compreensão de que eu e você existimos sim com um propósito. E a nossa identidade é de filhos de Deus, amados por Ele, criados e desejados por Ele. Talvez você, assim como eu, seja uma pessoa que nasceu de um acidente. Os seus pais não te desejaram ou não esperavam por você e você aconteceu. Essa é uma maneira muito triste de você enxergar a sua história. E ela não é verdade. Porque a verdade sobre você, ela está contida na palavra.
Davi fala no Salmo 139 sobre como Deus ele nos formou com as suas próprias mãos. Os nossos dias estão escritos no seu livro. Ele nos viu quando nós éramos ainda uma substância informe no ventre da nossa mãe. Ele nos formou. Cada osso, cada parte do nosso ser foi formada por Ele. Então, por essa razão, nós nascemos como filhos amados, desejados, e nós nascemos para cumprir um propósito. Eu e você temos um propósito que está contido em Gênesis 2. Se nós continuarmos a leitura, a partir do versículo 15, a palavra diz o seguinte: O Senhor Deus tornou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor ao homem dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando nós estamos falando sobre o Éden, nós estamos falando sobre um lugar que Deus criou, um jardim, em primeiro lugar, para que o homem tivesse comunhão com ele. O Éden era um lugar de comunhão e de relacionamento. Mas nós também estamos falando sobre um lugar de missão, de trabalho. Talvez você até aqui tenha pensado que o trabalho é uma consequência da queda. Isso não é verdade. A consequência da queda é que o trabalho se tornou difícil, se tornou suado. O que Deus fala para Adão depois da queda é: com o suor do teu rosto você vai comer o seu pão. Vai se tornar mais difícil trabalhar. Mas já existia um trabalho antes da queda. Deus plantou um jardim e Deus colocou o homem para cuidar desse jardim. Quando nós falamos sobre esse cuidado, sobre lavrar e guardar, essas palavras que elas estão descritas aqui, elas aparecem outras vezes na Bíblia em um contexto de sacerdócio. Então, eu oriento que você leia essa aula na sua apostila. Nós temos bastante referências sobre sacerdócio. Mas o homem foi criado lá atrás para conhecer Deus e para dominar sobre a terra. Eram como se fossem duas partes. Na primeira parte eu me relaciono, eu entendo quem eu sou, quem Ele é, eu compreendo as coisas a partir daquilo que Ele me instrui, e então eu vou e realizo obras. As obras elas estão presentes desde o início. E às vezes nós não temos a compreensão da importância desses dois momentos, desses dois padrões. Jesus, ele trouxe isso à tona novamente, quando ele é questionado pelos seus discípulos, em Mateus, no capítulo 10. Mestre, como que nós podemos obedecer à lei? Qual mandamento é o mais importante? Jesus, ele fala que nós podemos resumir a lei em duas coisas. A primeira delas, o primeiro mandamento: você deve amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, sobre todas as coisas. Você deve amar a Deus. E o segundo mandamento, você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus, ele está conceituando uma prioridade de importância. E essas duas coisas, elas estão uma conectada à outra. Sabe quando você vai andar de bicicleta? Se você não continuar pedalando, você perde o equilíbrio. Tem dois pedais. Então, a gente pode dizer que um pedal é o primeiro mandamento e o segundo pedal é o segundo mandamento. Para nós vivermos a vida que foi planejada para nós, é impossível nós termos êxito se nós não tivermos o entendimento correto sobre o primeiro e o segundo mandamento. No primeiro mandamento, eu sou ensinado que eu devo me relacionar com Deus e que essa é a prioridade da minha vida. Se Deus não tem o primeiro lugar da minha vida, o primeiro lugar do meu coração, eu estou completamente afastado do meu propósito original. E nós vemos essa realidade lá no Éden depois da queda. Porque Adão e Eva, quando eles pecam, ao invés deles procurarem Deus, eles poderiam ter sido intencionais em procurar Deus. Eles procuram um ao outro, eles se escondem. E Deus, ele vem e fala: ei, cadê vocês? Eu estou aqui. E ele pergunta: por que você está se escondendo? E é um reflexo, até hoje, de como a nossa humanidade se relaciona com Deus. Mas nós também precisamos nos relacionar com as outras pessoas.
Só que o que eu tenho visto ao longo dos anos, que eu tenho caminhado com Jesus, que eu estou em um ministério, é que a nossa tendência natural é querer viver o segundo mandamento sem cumprir o primeiro. A nossa tendência natural é querer exercer um ministério, é querer cuidar de pessoas e falar de Jesus, sem de fato nos envolvermos em um relacionamento íntimo com Deus. E quando a escala de prioridades no nosso coração está errada, as coisas não funcionam. Porque se eu não tenho contato, se eu não me relaciono com aquele que é o próprio amor, eu não consigo amá-lo de volta, porque a Bíblia fala nas cartas, acho que em 1 João, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É uma consequência. Eu me relaciono com o amor, eu recebo amor e então eu dou amor. Então, quando eu estou falando sobre quem eu sou alguém que fui criado para receber o amor de Deus e para expressar o amor de Deus para outras pessoas. Nós somos representantes de Deus na terra. Apocalipse 1, no versículo 5, diz que Deus ele nos constituiu como reis e sacerdotes sobre a terra. Pedro fala em 1 Pedro, no capítulo 2, que nós somos um povo eleito, nós somos sacerdócio real, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos criados para esse lugar de relacionamento e de representar Deus sobre a terra. Isso é o que está na essência do seu DNA. Quando Deus criou você, quando Deus formou você, Ele declarou essas verdades sobre você. A mesma verdade que foi declarada lá no Éden sobre a humanidade, ela está vigente sobre as nossas vidas. Ela está disponível sobre nós. É um decreto de Deus. É a verdade de quem nós somos. Nós somos pessoas que fomos criados para exercer liderança, para dominar sobre a terra. Jesus fala isso de uma maneira incrível. Em Mateus, no capítulo 5, ele fala: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. E no capítulo 5, a partir do 16 até o 19, ele fala que nós devemos deixar com que a nossa luz brilhe, nós devemos permitir que as nossas boas obras sejam vistas pelos homens, para que o nosso Deus Pai seja glorificado. Então é extremamente importante que eu e você tenhamos a compreensão de que nós fomos formados pelo próprio Deus. Nós recebemos a imagem e a semelhança dele. Nós somos completamente amados, completamente aceitos. Nós somos aptos porque ele acredita em nós. E quando ele olha para mim e para você, ele não vê alguém de segunda classe, ele não vê alguém incapaz, ele vê o muito bom. O Elcio Lodos, que é o pastor responsável pela parte de língua portuguesa do IHOP, lá em Kansas City, ele fala que quando Deus ele olhou para o homem e ele fala que é muito bom, é porque é como se ele estivesse olhando no espelho pela primeira vez. E aí ele fala: uau, é muito bom. É muito bom porque se parece comigo. E é uma ilustração, mas é uma ilustração que me chama muita atenção, porque todas as vezes que nós vemos um pai olhando para um bebê, para uma criança, que é filho ou filha dele, nós vemos essa mesma paixão nos olhos, de tipo: uau, sou eu ali. Eu estou representado. E talvez a gente até nem ache aquela criança tão bonita, mas para o pai e para a mãe, aquela criança é a mais linda, é a mais incrível. E Deus ele não tem filhos preferidos. Então, todos nós somos os filhos a quem Deus olha e fala: uau, é muito bom. E Ele acredita em mim, Ele acredita em você. Ele declarou sobre nós que nós podemos fazer diferença, que nós podemos exercer liderança e governo sobre a terra. Então Ele convida você a acreditar naquilo que Ele acredita, a entender que você foi formado com um propósito e a corresponder a isso sendo um sacerdote. O que é ser um sacerdote nos dias de hoje? Antigamente, no Antigo Testamento, os sacerdotes eles exerciam funções específicas, e isso está contido na sua apostila de uma maneira mais detalhada. Mas hoje nós exercemos o nosso sacerdócio quando nós representamos a Deus, quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós pregamos a palavra,
quando nós levamos o amor para as pessoas e quando nós reconciliamos outras pessoas com Jesus, outras pessoas com o Pai. Essa é a nossa função, esse é o nosso ministério. O ministério da igreja, o ministério da nova aliança, da aliança de graça, é reconciliar as nações. E cada um de nós faz parte disso de uma maneira única, exclusiva e específica. Esse é quem você é, um sacerdote a quem Deus confiou o direito e o dever de representá-lo para as outras pessoas. Você é sal e você é luz. Você tem influência. Às vezes nós esperamos que a nossa esfera de influência se torne maior quando nós tivermos mais seguidores nas redes sociais, quando nós tivermos um microfone e um palco na mão e quando nós tivermos expressão. E Jesus disse que nós somos sal, nós somos luz. Não é sobre o que nós fazemos, é sobre quem nós somos. Então, independente da esfera de influência que foi confiada nas suas mãos, talvez você seja alguém que nunca vai subir numa plataforma para pregar uma mensagem, mas que todos os dias você se relaciona com centenas de pessoas, conversa com centenas de pessoas. Você pode alcançar mais gente, ter mais impacto e mais influência do que um preletor internacional que tem acesso a plataformas, porque você pode tocar essas pessoas e ser um canal para a transformação delas. Esse é só um exemplo de como você tem influência e como Jesus acredita em você. Essa foi a nossa aula sobre identidade e propósito e nós voltamos na próxima aula. Valeu!